Louvado seja o nome de Jesus. Quantos estão dispostos a se entregar ao propósito de Deus completamente? Levante as mãos. Aleluia. Feche teus olhos, erga suas mãos para o céu e comece a clamar a Deus, a exaltá-lo, a engrandecê-lo. Ele é bom, é Deus fiel, Deus que nos ama. Peça a Ele que se revele a nós hoje, que Ele fale conosco, que Ele receba as nossas entregas. Pai, te damos graças, Senhor, te bendizemos porque o Senhor é bom e a Tua fidelidade tem nos alcançado de diferentes formas. E quando caminhamos contigo, somos convidados a deixar, Pai, para trás projetos, sonhos, a entregar, Deus, coisas preciosas no altar. E quando fazemos isso e nos voltamos para os teus propósitos, experimentamos a glória de Deus. E eu quero pedir que a glória de Deus se manifeste hoje neste lugar, que a presença de Deus venha e invada este lugar, que sejamos marcados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu te dou liberdade para falar comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor aí onde você está. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar no seu lugar. Os limites de público, diminuíram. Nós estamos orando aqui para ver se trazemos uma proposta de mais um culto aí no sábado que vem, para atendermos, as pessoas. Antes da pandemia, o culto de sábado tinha quase 2.000 pessoas de frequência, e a gente está bem abaixo. Eu estou preocupado com aqueles que não estão podendo vir. Eu sei que tem muita gente acompanhando pela internet, e você que está em casa, que Deus fale contigo. Mas é especial estar na casa de Deus, em comunhão, Quem tem sido abençoado aí, que está vindo, levanta a mão. É diferente. Então eu queria te desafiar a orar por isso. Semana que vem a gente vai ver se consegue, porque o culto também tem que ser mais curto, por causa dos horários. Então que Deus nos dê essa graça. Bom, quero estudar com vocês. Estamos numa série de mensagens sobre quando Deus manda fechar os céus, estudando a história de Elias. E se você trouxe Bíblia, 2 Reis, 1 Reis, capítulo 17, eu quero ler o versículo 36 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: na hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Respondeu-me o Senhor: responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou toda a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluia. Estamos estudando esse tema, quando Deus manda fechar os céus. É muito interessante a história de Elias. O Senhor o levanta como mensageiro ao rei de Israel para dizer: olha, Deus vai fechar os céus, e durante 3 anos e meio nem chuva, nem orvalho cai sobre a terra. E temos estudado como agir
neste tempo, quando Deus manda fechar os céus. E eu tenho explicado aqui que neste tempo de céus fechados, também Deus usa sinais, manifestações incomuns para trazer salvação. E nós temos estudado essas manifestações incomuns de Deus nessa história. Hoje é o sexto sinal, sexta manifestação incomum. E hoje nós vamos falar sobre uma intervenção incomum. A intervenção incomum que acabamos de ler aqui é fogo caindo do céu. Elias ora e Deus faz fogo cair do céu que consome o sacrifício. Isso por si só é um sinal, uma manifestação incomum, e o texto vai nos mostrar que o intuito dela é trazer salvação. O versículo 39 mostra isso. Vai dizer que quando o povo vê o sinal, eles vão, todos caem prostrados e começam a gritar: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus e o Senhor é Deus. Eu creio que Deus vai manifestar os sinais deles nesses dias que estamos vivendo, neste tempo, para trazer salvação. Quantos creem nisso? Eu creio, tenho pregado aqui que uma grande colheita vai acontecer nos próximos dias e os sinais de Deus vão estar presentes. Mas o que me chamou a atenção aqui nessa história é que o cenário que a Bíblia nos apresenta aqui é um cenário de guerra espiritual, de batalha espiritual. E os sinais de Deus se manifestam neste contexto aqui. Em primeiro lugar, é muito clara esta guerra, esse embate espiritual, porque há dois lados. Se você ler o texto, Baal e Yahvé, Elias e Acabe, Jezabel, você vai ver um embate contínuo acontecendo. Os profetas de Baal e de Azera e o profeta verdadeiro, o profeta de Deus. E a Bíblia vai nos mostrar que o povo estava dividido neste embate, por conta da perseguição religiosa, por conta desta guerra que estava havendo espiritual, o povo estava confuso. E eu creio que nós estamos vivendo tempos assim, de grande batalha em guerra espiritual. Se você prestar atenção nos sinais dos tempos, você vai perceber a iniquidade em todos os cantos do mundo virando lei. Não é só no Brasil, em tantos cantos. Cada hora chega uma notícia: iniquidade, polarização de ideias, guerra, embates, forte repúdio em relação a uma cosmovisão cristã no mundo. O amor de muitos na igreja se esfriando. Nós estamos vivendo um tempo de guerra, de batalha espiritual. Mas pastor, como que a gente vence esta guerra? E aí que eu entendo que os sinais de Deus precisam se manifestar. Essa semana nós estávamos orando aqui na equipe, e eu fiz um exercício, né? A gente mudou o formato das reuniões todo. E a gente tem praticado uma visão que Deus me deu em Gênesis capítulo 1, né, de como que Deus trabalha. A gente tem buscado trabalhar como Deus trabalhou ali. E tem algumas práticas, uma delas é o gerar no Espírito, né? No princípio Deus criou, bará, formou os céus e a terra, e a gente tem buscado não entender quais são as ideias, as estratégias que a gente tem para a igreja, mas buscado em oração, entender da parte do Senhor, gerar no Espírito o que vamos fazer. E foi interessante que nesse momento, eu lembro que o Budal, que lidera os universitários, falou, a gente estava orando, e ele falou: pastor, eu estou entendendo da parte de Deus, que a gente tem que começar um trabalho não para não perder os jovens na faculdade, mas para ensiná-los a se mover no Espírito, para entrarem na faculdade e ganharem a guerra.
Não é tempo de nos defendermos, é tempo de atacarmos em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai levantar jovens cheios do Espírito Santo aqui, que vão entrar nas faculdades para vencer. O problema quando a gente discute é que é uma guerra desigual. Um menino de 18, 19, 20 anos, às vezes debatendo com um professor que é PhD em determinados assuntos. Como eles vão vencer essa guerra? Como eles vão se posicionar? E nós começamos a falar isso, preparar jovens para se moverem no Espírito e sinalizarem o reino nas faculdades. Um dos maiores movimentos de evangelização de universitários aqui no nosso país, ele tem essa premissa. Foi muito interessante, eu estava conversando com o líder desse movimento e ele me contando como que foi. E ele orando e pensando exatamente como eu vou equipar esses jovens, o que fazer. Eles às vezes vão ser levados nas discussões. E o que Deus mostrou para ele foi: eu vou sinalizar o meu reino nas faculdades. E aí ele começou a ensinar e praticar. E foi muito bonito ele me contando a história. Michel, um dia eu entrei na faculdade. Tinha um rapaz, que ele era muito inteligente ali. Era um líder na faculdade. E Deus me mostrou algo, que ele tinha um problema no joelho, que era para eu orar por ele. E eu fui lá, falei: olha, não sei se você vai acreditar, mas Deus me mostrou que você tem um problema no joelho e tal, eu vou orar por você. E Deus... Ele falou: é verdade, eu tenho um problema no joelho. E ele orou por aquele moço. E no meio da oração, Deus falou para ele assim: olha, o vô dele está doente, está no hospital agora, e eu quero que você ore, que eu vou fazer algo na vida do avô dele. E ele fala no meio da oração: ó, Deus está me mostrando, e começa a orar. Quando ele termina de orar, toca o telefone. Era de alguém que estava no hospital com o vô dele, falando: olha, o vô acabou de melhorar, aconteceu alguma coisa aqui. E aquele rapaz olha para ele e fala: que é isso? Isso é o reino sendo sinalizado. Nós estamos numa batalha, mas nós vamos vencer, não na nossa força, na nossa inteligência, no nosso conhecimento. O nosso Deus é maior. Não, Deus não cabe na minha cabeça, nem na sua, nem na de ninguém. Glória a Deus, porque cremos num Deus que transcende, aleluia. E é esse Deus que pode sinalizar a verdade dentro das faculdades. Quantos creem nisso? Eu creio. Os sinais de Deus vão se manifestar entre nós. E hoje o que eu queria te ajudar a entender é que nesses embates espirituais, Deus usa sinais para mostrar a verdade. Mas pastor, qual é a minha parte? Como que nós devemos nos posicionar, segundo a palavra de Deus, nesses embates, nesse tempo de guerra espiritual? Qual que é o nosso papel, ou quais são os princípios que devem nortear a nossa ação? E o primeiro princípio é o confronto com a verdade. É muito interessante o cenário aqui, porque no versículo 17, começa dizendo assim: quando viu Elias, disse-lhe, Acabe viu Elias: é você mesmo o perturbador de Israel? E aí ele responde: não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai o tem. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. É muito interessante, porque esta saudação é muito incomum. Acabe chama Elias de o perturbador da casa de Israel. E é interessante porque essa palavra, dentro de um contexto da casa de Israel, tem um significado diferente do que para nós. Talvez perturbador seja o seu vizinho para você, aquele que liga o som alto, né, e faz festa. Talvez você tenha um vizinho abençoado, ou tem um bar perto da tua casa, que na hora que não é para fazer bagunça, estão sempre fazendo. Talvez perturbador para você seja, sei lá, alguém que te incomoda. Mas aqui na casa de Israel, e essa palavra, ela tinha um contexto diferente. A palavra perturbador aqui, ela vem de uma raiz no hebraico, que é akar, que vem da palavra acã.
E quem conhece um pouco a história da Bíblia vai entender o que isso significa. A palavra de Deus vai nos mostrar no livro de Josué, no capítulo 7, que o povo de Israel estava numa guerra, num embate, numa batalha. Eles queriam invadir as fortalezas de Jericó. E a Bíblia vai nos mostrar que Deus faz um milagre. Josué vai orar e Deus mostra para ele que ele deveria andar em volta das muralhas. Eles iriam gritar e os exércitos do Senhor, os anjos do Senhor derrubariam as muralhas. E eles fazem isso e as muralhas caem, eles vencem a guerra. E Josué, entendendo que aquela batalha tinha sido vencida pelo Senhor, fala ao povo que ninguém ali poderia tomar nenhum despojo de guerra, porque tudo deveria ser consagrado. A vitória dele, a glória dele e os despojos são dele. E aí ele faz esse combinado. Termina a guerra, passa o tempo, eles entram em outra batalha. A batalha com o povo de Ai. E quando eles vão, essa era uma guerra considerada pequena, era um vilarejo. Ele manda poucos homens para embate, mas eles são derrotados. E isso traz um desânimo para todo o povo e para a casa de Israel. E aí quando Josué vê este cenário, ele vai ao Senhor: Deus, o que está acontecendo? Por que nós perdemos essa batalha? E aí Deus fala para ele: tem pecado. E ele começa a orar. E por revelação, Deus o leva à tenda deste homem chamado Acã. E quando ele o confronta e diz: o que você fez? Aquele homem vai dizer: olha, eu estava andando no meio dos despojos de guerra e eu vi uma capa babilônica bonita e alguns ciclos de prata, e eu guardei na minha tenda debaixo da capa, está escondido ali. Por conta disso, aquele homem é levado para um vale chamado Vale de Acor, Vale de Acã. E essa palavra Acã é apedrejado. O mal cessa, eles vão para a batalha de novo e vencem. E a palavra Acã, ao longo do tempo, ela vai se transformando. Ninguém ia chamar o filho de Acã mais, né? Ela vai se transformando num sinônimo de perturbador. O sentido aqui seria uma espécie de para-raio espiritual do mal. É o cara que atrai coisa ruim. Esse é o sentido, tá? Essa é a ideia, uma espécie de Jonas mais antigo. Esse é o sentido. Acabe recebe Elias e diz: você é o perturbador da casa de Israel. Por tua causa parou de chover. É isso que ele está querendo dizer. E aí Elias diz: não é por minha causa. Parou de chover por causa do seu pecado. E sabe, queridos, eu creio que se queremos vencer os embates espirituais, o primeiro confronto com a verdade que temos que fazer é a nós mesmos. Será que eu não sou uma espécie de perturbador? Na minha casa? Ah, pastor, que coisa ruim. Eu não acredito nisso. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: pecado traz prejuízo. Quantos acreditam nisso? A palavra diz que o salário do pecado é a morte. E tem gente aqui no nosso meio que tem alguns pecados escondidos na tenda, debaixo da capa, e você não acredita, mas isso tem fechado o céu sobre você. Existem bênçãos que Deus queria derramar sobre a sua vida, mas não vem. Como não vinha sobre a casa de Israel, porque Acabe, o rei que estava sobre o trono, era uma espécie de Acã, um perturbador naquele lugar. Em nome de Jesus, você não vai ser um perturbador na sua casa. Em nome de Jesus, você não vai ser um perturbador no lugar onde você trabalha. Em nome de Jesus, você vai ser a bênção, a resposta de Deus ali.
pecado traz consequência. Eu lembro uma situação no ministério que as coisas não aconteciam, não iam, não funcionavam, não. E a gente foi orar e Deus mostrou que tem pecado. E é impressionante, tratamos o pecado, a bênção veio. Eu trabalho com os empresários aqui no ministério, levanto e faço parte de uma rede aí, num movimento de empresários chamado Cito-Elf. E eu conheci um empresário nesse movimento muito piedoso, um homem de Deus. Ele tem uma rede de transportes e muito bonito o testemunho dele. E ele contou para mim uma história que me impactou. Ele falou: Michel, eu tinha durante um tempo uma fábrica de vassouras. E um dia o rapaz lá que cuidava do comercial, ele atendeu um cliente e a gente ia atrasar o fornecimento das vassouras. E ele inventou uma história. Mentiu, falou que a máquina tinha quebrado. E aí, passou alguns dias, a máquina quebrou. A gente não sabia da mentira. E aí, mandamos chamar o técnico. Ele veio, fuçou a máquina de cima a baixo e não achou problema. Passou mais um tempo e eu tinha que retomar a produção. E aí eu liguei para os caras que fazem a manutenção lá fora do país, os técnicos de fora, para ver se eles achavam problema. O cara veio de outro país, fez a manutenção na máquina e não achou nada. E aí, esse rapaz que tinha contado essa mentira, falou para o líder do setor dele: puxa, e eu inventei essa história que a máquina tinha quebrado e ela quebrou. E o cara era crente. O que você fez? Falou: vamos lá na máquina agora. Pegou o cara, foi até a máquina. Você vai pedir perdão para o Senhor, porque essa empresa é consagrada a Deus. E nós vamos orar, e eu vou ligar e a máquina vai funcionar. O cara fez a oração, pediu perdão, se arrependeu. Aquele senhor crente orou pela máquina, eles ligaram e a máquina voltou a funcionar na hora. Quando ele me contou essa história, eu falei: meu Deus, quantas bênçãos estão represadas talvez na sua vida, por causa de pecados não tratados. Meu irmão, hoje eu queria, em nome de Jesus, a gente está numa batalha espiritual, quantos creem nisso? Mas a gente só vai vencer se nós voltarmos para a nossa tenda e tirarmos de lá todo o pecado oculto, tudo que está coberto. Em nome de Jesus, não seja tolerante com o teu pecado. Não seja. Confronte-o com a verdade de Deus. E a bênção do Senhor vai vir sobre a sua vida e sobre os seus, em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Eu creio. Confronta. A palavra de Deus vai dizer que a verdade do Senhor liberta. Olha o que diz João 8. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E se você ler no mesmo capítulo, no versículo 32, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantos querem vencer batalhas espirituais? Deixa eu explicar como é que o inimigo trabalha. O inimigo, ele é o pai da mentira, diz a Bíblia. E ele trabalha lançando sementes de engano no nosso coração. Ele lança mentiras, meias verdades, sofismas. Esse é o jeito dele trabalhar. Foi assim que ele fez com Eva, quando ela está lá no paraíso. Olha, Deus está querendo te privar de ser como Ele. E ela lança uma semente de engano.
ele lança uma semente de engano no coração de Eva e aquilo a priva de bênçãos. O inimigo trabalha assim. E quando nos voltamos ao Senhor e pedimos que a verdade de Deus se manifeste nas nossas vidas, e deixamos a verdade de Deus confrontar as nossas práticas, as sementes de engano que foram lançadas pelo inimigo, elas são desvendadas a nós, e o nosso entendimento é aberto para as coisas de Deus, e a fé é suscitada nos nossos corações, e aí a liberdade de Deus vem. Hoje nós vamos tirar sementes de engano do teu e do meu coração, em nome de Jesus. Eu nunca me esqueço, um dia eu e a Sil no carro, e tinha uma jovem no banco de trás, e ela carregava muitas sementes de engano no seu coração. Eu lembro dela compartilhando comigo, falando para mim: pastor, eu fui adotada. E algo que surgiu no meu coração é que nem os meus pais me valorizaram. E eu comecei a acreditar: eu não tenho valor, meus pais não me quiseram. E aí eu fui para uma família, em vez de ser amada, era uma família abusiva, pastor. E aí eu vivi machucados, traumas. E aí a semente de engano de novo veio: você não tem valor. E eu lembro das falas, ela começou a falar falas da irmã, da mãe, daqueles que a machucaram. E aí eu comecei a procurar em relacionamentos, me senti aceita, querido, mas como eu estava machucado, às vezes eu era inconveniente. E aí na escola eu fui ainda mais ferida. E as sementes de engano que o inimigo tinha lançado no meu coração começaram a crescer e germinar. E aí eu fui buscar em relacionamentos com pessoas mais velhas, relacionamentos afetivos. E eu fui machucada, abusada de tudo que é forma. E eu lembro a gente ouvindo tudo aquilo. E em determinado momento eu olhei para aquela menina pelo retrovisor e falei: você tem duas opções. Você pode acreditar no que disseram para você. Você pode acreditar no que os teus pais falaram a teu respeito, no que os colegas na escola, no que a tua imaginação, os teus pensamentos dizem sobre você. Ou você pode acreditar no que a palavra de Deus diz para você. O que você quer? Deixa eu te dizer, a palavra de Deus diz no Salmo 127 que você é bênção do Senhor para a sua família. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão como flecha nas mãos do guerreiro. Assim são os filhos da mocidade, você é bênção. A palavra de Deus também diz que você é um milagre de Deus, que foi tecida no ventre da sua mãe, no Salmo 139, de forma assombrosa, maravilhosa. Você é um milagre de Deus. A Bíblia também diz que você foi escolhida por Deus antes da fundação do mundo, porque Ele te ama. Você é escolhida. A Bíblia diz que todos aqueles quanto confessarem o seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filha amada do Pai. Você pode escolher ouvir muitas vozes que semearam engano no seu coração, ou ouvir a voz da verdade. Ele está te dizendo: você é uma bênção, você é um milagre, você é filha amada, você foi escolhida. O que você quer? Aquela menina abraçou a Bíblia e ela gritava: eu quero ser o que a palavra de Deus diz que eu sou. Hoje eu vim dizer para você: sementes de engano serão arrancadas do teu coração agora, em nome de Jesus. Você é uma benção, você é escolhido, escolhida. Você foi separado para o louvor da glória do Senhor. Ele te fez para abençoar a muitos. Você não é um perturbador, porque Jesus vai entrar na tua tenda, vai arrancar o teu pecado e vai te dar uma nova condição. Você vai abençoar a muitos em nome de Jesus. Confronte com a verdade. E quando fazemos isso, Deus nos ensina a lutar as batalhas espirituais nesses dias.
Nós estamos vivendo numa sociedade doente. As pessoas estão doentes perto de nós, porque elas têm acreditado em sofismas. Sementes de engano foram lançadas, estão sendo despejadas à torto e direito, pela mídia, pelos canais de comunicação, por um pensamento vigente que a Bíblia chama de mundo. É uma inteligência que opera, seduz e engana. E quando nós entrarmos nestes redutos com a verdade de Deus que liberta, ela vai sarar e curar a vida de pessoas. Eu posso te falar de inúmeros pensamentos neste tempo que são engano. Você é livre para fazer o que quiser. Se aceite como você é. Não existe certo e errado, existe o certo para mim e o que é certo para o outro. Deixa eu te dizer, a verdade é, nós somos livres apenas em Cristo Jesus. A verdade é, a sua identidade e a minha identidade está em Cristo Jesus. A verdade é que Deus pode estabelecer as leis dele nos nossos corações. Nós precisamos confrontar com a verdade. Mas pastor, como fazemos isso? Lembre, eu quero deixar 2 princípios e eu vou terminar. Quantos querem ver a salvação de Deus chegando, os sinais de Deus se manifestando? Primeiro, a gente confronta com a verdade em amor. A Bíblia vai dizer em Efésios 6, versículo 11 a 13, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A tua luta não é contra pessoas, é uma batalha espiritual. Segundo, as nossas armas são espirituais. 2 Coríntios 10 diz: porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e o levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Sabe como nós vencemos esta batalha? Ela não é contra pessoas. Então pare de brigar. Não é contra pessoas. A nossa batalha é espiritual, e as armas que nós usamos são espirituais. Eu lembro meu pai, em alguns embates que eu vivi, ele falando para mim: filho, se você tentar usar as armas da carne, você vai perder. Porque com as armas da carne, os outros são muito mais experientes do que eu e você. Mas se você usar as armas do Espírito, a verdade de Deus vai continuar libertando pessoas. A visão que Deus me deu foi de uma grande colheita. Eu creio, uma grande colheita vai acontecer nos próximos dias. Quantos creem nisso? Eu creio, sinais de Deus vão se manifestar entre nós. Mas sabe como nós vamos participar dessa colheita, vencer essa batalha, vencer esta guerra? Com as armas do Espírito. Quando foi o aniversário da igreja, eu peguei o meu carro e eu vim para cá. Vim dirigindo e perguntando para o Senhor: Deus, é aniversário da igreja, o Senhor me mostrou que uma colheita vai acontecer. Como ela vai acontecer? E enquanto eu estava dirigindo, Deus me mostrou algo. Eu via como ondas de som batendo nas casas, nas janelas, e as pessoas iam descendo, e uma grande multidão começava a vir para cá. Uma grande multidão começava a vir para cá. E eu creio, um movimento de adoração e oração vai começar nesta igreja, e as multidões estão vindo, porque Deus preparou uma grande colheita para nós. Essa semana no ministério eu compartilhei. A gente começou a orar e pedir: Deus nos mostra como isso vai acontecer, e foi tão lindo. A gente pôs um louvor e cada um ficava orando.
De repente um levantava a mão e Deus mesmo está me mostrando: as músicas que a gente canta vão sair da palavra, vão ser os sermões que pregamos, vão ser a palavra que estudamos. Aí outra, eu estou vendo a mesma coisa, Deus me mostrou algo igual. E outro levantava a mão: Deus está me mostrando um texto aqui, os louvores, a oração, Deus vai fazer algo. E eu creio, o som que vai sair deste lugar vai atrair as multidões. As pessoas vão vir ver o que está acontecendo aqui, porque não há quem possa contra o nosso Deus. Ele é a verdade, e os sinais de Deus vão se manifestar entre nós. Quando as pessoas virem fogo caindo do céu, elas vão se prostrar, como naqueles dias, e dizer: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Nós vamos para a batalha. Somos meninos inexperientes, lutando contra gigantes. Eu vejo eles indo para as faculdades cheios do Espírito Santo. Quem pode parar um menino assim? Eu vejo pessoas simples, estagiários, indo para os seus empregos, falando com os seus chefes. Talvez ele tenha mais argumento e conhecimento do que você, mas eu vejo homens e mulheres cheios do Espírito Santo saindo deste lugar, e os sinais de Deus vão acontecer entre nós. Deixa Deus confrontar teu coração hoje. Ele vai mostrar a verdade a teu respeito, e nós vamos ver a glória de Deus, em nome de Jesus. Quantos hoje querem ser confrontados pela verdade de Deus aqui? Você quer ser uma bênção entre os seus, na sua casa? Você quer vencer batalhas espirituais no poder do Espírito Santo? Aonde você está, fique de pé no teu lugar. Eu quero orar agora por você, pedir a bênção de Deus. Eu vou ter que reprogramar os sermões, deu para fazer um ponto só hoje aqui, mas Deus vai dar graça. Feche teus olhos agora. Pede a Deus: Senhor, me mostra, tem alguma semente de engano no meu coração? Senhor, enquanto a ministração acontecia, o Senhor me fez lembrar de pecados que eu não tratei na minha vida e não consegui resolver. Eles estão represando bênçãos do Senhor para mim. Eu não quero mais. Eu não quero. Senhor, eu quero vencer batalhas espirituais no poder e na força do teu Espírito. Sinaliza o reino. Aonde eu estou, entre os meus, me usa para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, o Senhor é Deus maravilhoso. Às vezes deixamos coisas escondidas na nossa tenda, Pai, que nos privam da bênção de Deus. Eu sei que existem pessoas aqui que carregam pecados ocultos. Talvez já tentaram vencer e perderam algumas batalhas e por isso se entregaram. Mas eu quero pedir que a voz da verdade possa alcançar seus corações. Você pode vencer, você pode vencer, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode. Creia em nome de Jesus. Arranca, Pai, com raiz e tudo, toda semente de engano. Eu quero pedir agora, Pai, em nome de Jesus, que o poder de Deus se manifeste agora, e que o teu reino possa ser manifestado entre nós, à medida que pregamos a palavra, que apresentamos a verdade de Deus, mas que ela seja acompanhada dos teus sinais, Pai. Nos ajuda a não entrar em embates com pessoas, nem usar as armas erradas, que possamos usar as armas do Espírito, e que um movimento de adoração, de louvor, de oração, de santidade, de consagração se estabeleça entre nós, e que possamos viver algo novo de Deus entre nós nos nossos dias. Faz assim, Pai. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, derrama do teu Espírito sobre nós.
Faz assim para o louvor da tua glória. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém. Adora Jesus agora. Aleluia. Adoramos ao Senhor. Tu és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Aleluia. Eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Deus, nós queremos te agradecer por esse culto onde podemos celebrar ao Senhor, ouvir a tua palavra, que impactar tanto o nosso coração, sondar o nosso coração. Queremos pedir, Pai, hoje, para aqueles que estão aqui presencialmente, nos leve em paz para nossas casas, e aqueles que estão nos assistindo, seja em casa, no carro, em tantos lugares, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um dos nossos irmãos. Pai, que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito sejam conosco e com a sua igreja, que se reúne em todo o mundo. E essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Só uma salva de palmas para Jesus. Você que está nos acompanhando online, muito obrigado por estar conosco nesse tempo de culto.